Oi gente, tudo bom com vocês? Eu espero muito que vocês estejam bem. Bem-vindo ao meu canal. Pra quem não me conhece, eu sou Ashley do Será. O tema Nem Tudo é o que Parece. Deus tocou grandemente no meu coração de eu falar sobre a comparação. O quanto as redes sociais estão destruindo a nossa mente. E isso pode causar no espiritual, na nossa vida física, qualquer outra área que nós tenhamos algo ruim em nossa vida. Eu vi um vídeo de uma moça falando sobre como as cristãs blogueiras estão fazendo coisas que realmente não são edificantes na nossa vida. Existem blogueiras cristãs que falam assim pra gente fazer um método como ler a Bíblia em um ano. E isso é completamente errado para quem realmente quer começar a ler a Bíblia e às vezes está lendo 3 capítulos por dia só para no final do ano ter lido a Bíblia toda. E eu não vou mentir pra vocês que eu também já fiz isso. Eu em um vídeo aqui no meu canal, eu já falei pra vocês que tava começando a fazer esse método, me ler a Bíblia toda. Só que eu fui parar pra pensar, a gente precisa realmente ser edificado por Deus. E como nós iremos fazer isso, sendo que a gente lê 3 capítulos por dia em um dia só, e às vezes a gente nem entende, fica lendo rápido, só pra gente conseguir realmente acabar a Bíblia toda e falar, ufa, eu acabei a Bíblia. Mas você foi tocado por Deus, Deus falou com você realmente, você escutou a voz de Deus, porque a Bíblia, ela não pode ser lida, ela precisa ser examinada. Deus tem que falar com você através dela, sabe? Deus tem revelações diferentes. Você pode ler a Bíblia 5 vezes e 5 vezes Deus vai falar com você diferente no mesmo capítulo ou capítulos diferentes, porque Deus, ele trabalha dessa forma. Falo que é errado você fazer devocionais, por exemplo, na minha Bíblia tem um estudo de teologia, também existe 30 dias de como conhecer a graça de Deus, aí você vai lendo um capítulo por dia, só que isso não é uma regra, você não é obrigatório você realmente fazer esse tipo de coisa. O obrigatório sim é você examinar a palavra, é você orar, é você jejuar, porque isso já está no meio do convívio cristão, e isso a Bíblia já ensina, sabe? A gente fazer tudo isso, Jesus nos ensina isso. Mas seguir a Jesus é voluntário. Você segue a Jesus porque você ama Jesus, você é um discípulo de Jesus. Muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Muitas pessoas, a maioria das pessoas tem um chamado, mas poucos têm um ministério. E o nosso ministério precisa estar incluído conforme a vontade de Deus, sabe? Então a gente não pode ficar se comparando só porque aquela blogueira cristã posta todos os dias uma foto devocional lindo, maravilhoso na mesa, todos os dias de manhã, e eu não consigo fazer isso porque a minha vida é uma correria, porque eu acordo muito cedo para trabalhar, eu preciso levar meus filhos, enfim, muitas e muitas coisas no nosso cotidiano que a gente não consegue fazer com uma vida perfeita daquela blogueira, daquela pessoa. As redes sociais, ela pode fazer isso com você, mas nem tudo é o que parece. Ou mesmo que a vida da pessoa seja o que parece, a vida dela é diferente da sua e você precisa colocar isso na sua cabeça. Deus tem um propósito diferente para cada pessoa. E se você não consegue fazer de manhã, tudo bem, você faz de noite. E às vezes o nosso devoção não precisa ser tão chique, tão lindo. Nossa, eu preciso postar uma foto nas redes sociais com a Bíblia linda, com um devocional lindo. Não. O secreto de Deus com você é você e Deus. Você não precisa falar com Deus com uma linguagem formal. Sendo informal para Deus, Ele conhece o seu coração mais do que você mesmo, mais que todas as pessoas, entende? Então a gente precisa colocar isso na nossa cabeça, que a gente não pode se comparar com as pessoas, com relacionamentos de Deus com outras pessoas ou sobre a vida de outras pessoas. As redes sociais, ela pode fazer isso com você. Que Deus diz pra você é que você é uma pessoa diferente, tem um propósito único, uma promessa única que Ele tem para a sua vida. Esses dias, que é sobre a gente não se comparar nas redes sociais. Eu sempre fui uma menina que gostava de fazer vídeo, tanto que eu tenho um canal no YouTube, né? Eu tenho um TikTok, eu tenho um Instagram, eu posto algumas coisas lá. E eu sempre tive esse sonho de fazer vídeo desde pequena, eu sempre postei vídeo, seja de boneca, seja de desenhos que eu gostava de postar, mas eu sempre gostei, porque eu sei que Deus tem um propósito na minha vida para me levar a palavra de Deus aqui nas redes sociais. Só que eu preciso entender, Deus, a minha vida, ela é de Deus. A minha vida, ela não é as redes sociais. Eu não posso pegar isso e colocar para que isso venha contaminar o meu coração. Eu preciso saber organizar as coisas, sabe? Eu tenho a minha vida pessoal, eu tenho a minha vida profissional, eu tenho minha vida aqui no YouTube. Então eu preciso organizar isso e não misturar tudo e colocar dentro do meu coração para que o meu coração venha escurecer e cada dia mais eu ficar triste, eu ficar desanimada, eu não querer fazer mais as coisas. Muita gente está com isso no coração, muitas pessoas estão nas redes sociais, estão vendo as coisas
os stories, a vida das pessoas na correria e acabam colocando dentro do coração e não vivendo as promessas de Deus verdadeira na vida da pessoa, sabe? Imagine só se os profetas da Bíblia se comparassem um com o outro, se Eliseu se comparasse com Elias, se Paulo se comparasse com os discípulos que andaram com Jesus e olha, ai, mas eu errei, eu matei os cristãos. Ele não teve isso, ele realmente se arrependeu. Quando ele realmente teve um encontro com Jesus, depois que ele ficou cego, depois de 3 dias, ele serviu a Cristo, ele teve a disposição de servir a Deus, ele não ficou olhando para o passado. E mesmo que ele teve um espinho na carne, ele sabia que a graça de Deus já bastava na vida dele, já basta em nossas vidas. Essa é uma palavra para que você venha colocar dentro do seu coração. As redes sociais não podem me dominar. Tudo no seu tempo. Não pegue um fardo para você carregar que não seja a cruz que Jesus te entregou. Porque a cruz que Jesus te entregou, ela é necessária para que você tenha uma vida de intimidade com Deus, para que você tenha uma devoção a Deus, para que você venha se arrepender de verdade. Agora, se você pegar mais fardo, você não vai conseguir carregar a cruz. E como você vai ter uma intimidade com Deus? Como é que você vai realmente se entregar 100% a Cristo, sendo que você está pegando fardos pesados e errados, que não é aquilo que Deus entregou para você, porque o fardo de Cristo, ele é leve. Sendo assim, eu deixo uma palavra de João, capítulo 7, versículo 37. A fonte de água viva. Ashley, o que tem a ver com tudo que você está falando? Às vezes a gente carrega tanto fardo, a gente fica com sede. Às vezes a gente faz tantas coisas, a gente fica com sede, a gente fica com fome. E Jesus, ele sempre diz que ele é o pão da vida, que ele é a água da vida. Mas o que significa com tudo que você está falando, que eu estou me comparando? Você precisa olhar para a fonte, que é Jesus Cristo. Jesus, ele é o suficiente, sabe? Você tem que olhar para outra pessoa e falar, se aquela pessoa venceu, eu também posso vencer. Tudo bem, porque isso não é algo que você fica se comparando. É uma fé, é um testemunho que a outra pessoa tem. E isso pode fortalecer a sua fé, completamente diferente. A gente não pode ficar se comparando, sabe? Ah, aquela pessoa conseguiu um carro, como é que eu consigo carro sendo que eu não tenho dinheiro suficiente? Assim, eu vou pagar o carro, vou ter muita... Aí você fica com bastante dívida, só porque você viu a outra pessoa tendo. Sabe por que você quer luxar para outras pessoas verem? Não é aquilo que Deus quer para você. O que Deus quer para você é paz, é descanso. Aqui a Bíblia fala que Jesus de água viva. Olha só, o último dia de festa era mais importante. Naquele dia, Jesus se pôs de pé e disse bem alto, se alguém tem sede, venha a mim e beba, como dizem as escrituras sagradas. Rios de água viva vão jorrar do coração de quem crê em mim. Jesus estava falando a respeito do Espírito Santo, que aqueles que criam nele iriam receber. Essas pessoas não tinham recebido o Espírito, porque Jesus ainda não havia voltado para a presença gloriosa de Deus. Aqui está falando que Jesus ainda não havia entregado o Espírito Santo para aquelas pessoas, porque Jesus estava lá. Mas quando Jesus fosse à direita de Deus, as pessoas iam receber o Espírito Santo, as pessoas que creram nele. E assim eu digo pra você, se você crê em Deus, você sabe que Jesus, ele é o suficiente. Você não vai olhar pra outra pessoa e vai falar assim, eu preciso do que você está tendo. Você não precisa. Jesus, ele dá pra você o que você precisa. Entende? Jesus, ele é o suficiente. Nem tudo é o que parece. Muitas das vezes as pessoas estão nas redes sociais e estão mostrando algo pra você, só que não é verdade. Você acha que aquela pessoa tá vivendo realmente aquilo e você quer viver mais, você quer olhar mais. Chega de comparação. Ele é o pão da vida, ele é a água da vida. E ele pode entregar pra você aquilo que você precisa. Eu não estou dizendo pra você apagar suas redes sociais. É muito importante você diminuir, né, o viciado nas redes sociais. Isso é importante, mas vai de você, da sua intimidade com Deus. Mas eu não tô falando porque muitas pessoas trabalham com as redes sociais. Só estou dizendo para que você venha proteger a sua mente. Como eu disse, nas armaduras de Deus, para que você venha guardar a sua vida realmente em Cristo e focar em Deus. E nunca se esquecer que nem tudo é o que parece. A comparação que você tem não vai valer de nada. Não vale a pena você ter essa comparação. A sua vida, ela é maravilhosa com Cristo. E Deus, ele tem uns planos maravilhosos para você. E você tem que colocar isso dentro do seu coração. Amém? Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Eu espero muito que você tenha gostado dessa palavra. Que você curte, compartilhe para as pessoas. Que se você sentiu grandemente no seu coração de compartilhar, não se esqueça de comentar, de se inscrever e cada dia mais se chegar perto de Deus. Um beijo e até o próximo vídeo.